Olá, eu sou a professora Rita Machado, sou professora de alguns cursos da área da saúde do Colégio Técnico ESSA. E vim aqui hoje, nesta live, falar com vocês sobre uma situação muito complicada que estamos vivendo agora no país e no mundo. Vamos falar sobre biossegurança por conta do coronavírus, ou Covid-19, como é a sigla aí internacional, ok? E o que a gente tem de biossegurança? O próprio nome já está falando, né? Uma segurança para a vida. Então, como definição de biossegurança, nós temos aí qualquer ação que seja realizada em prol de prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os riscos inerentes à atividade que possa comprometer a saúde humana, que é o nosso caso, mas também a biossegurança fala da saúde animal e do meio ambiente. Só para lembrar, inicialmente a gente teve esse caso, né, explodindo lá pela China, e nós tivemos aqui, aproximadamente num estudo publicado, 425 casos em que a média de idade das pessoas que contraíram esse vírus, tinha 49 anos. Claro que a gente tinha mais de 50% homens, né, o restante mulheres, e os óbitos foram, sim, da população de risco, né? Logo mais, a professora Márcia vai entrar e vai falar um pouquinho dessa situação, ok? Mas, seguindo da biossegurança, que é o que nos preocupa, né, nós temos que pensar em prevenir a exposição do trabalhador. E por que estamos aqui falando de biossegurança quanto o assunto na moda é o coronavírus? Porque hoje vocês viram que os nossos governantes tomaram atitudes para fazer com que a população de risco seja afastada, que a maioria da população, isso a gente tem como um dado estatístico, 50% das nossas, o afastamento social, o distanciamento social, consegue reduzir em 50% a complicação de mortalidade por conta da disseminação do vírus que a gente tem aí e que está crescendo rapidamente. Então, vocês vejam que escolas, locais públicos estão todos afastados, todos em casa, e realmente é para estar em casa, porém o profissional da saúde está na frente de trabalho. Esses não foram, e nem da segurança foram dispensados. Então, hoje a gente vem falar um pouquinho dessa biossegurança para esse tipo de profissional. E o que a gente tem como agente de risco? No caso, é o vírus. Então, a gente fala que para a biossegurança, esse componente é um componente biológico extremamente perigoso. E dentro da biossegurança, como definição, qualquer natureza química, física, ergonômica, que possa comprometer a saúde do homem, dos animais e do ambiente. Ok? Então, baseado nesses agentes de risco, é que foram tomadas as medidas de ter o distanciamento social, e isso tem que ser respeitado. Mas voltando para o nosso risco biológico, o vírus é um risco biológico iminente para a saúde do trabalhador que está na área da saúde? Com certeza ele é. Então, micro-organismo que geneticamente pode ser modificado, e esse vem, né, ao encontro de um país tropical, porque começou lá na China, é outro tipo de clima, então a gente não sabe aqui ainda ao certo como ele vai se comportar, qual vai ser o padrão de incubação e manifestação desses sintomas. A gente já começou a ter algumas mortes de forma muito rápida, claro, né, em pacientes que são parte do grupo de risco, porque eles estão dentro daquelas condições crônicas. Então, pacientes que têm diabetes, hipertensão, pacientes que faz uso, né, de quimioterapia, que tem câncer, os idosos. Então, aquele imuno que tem imunodeficiência, então todas as doenças que fazem com que haja o rebaixamento dessa imunidade, então são os nossos pacientes com maior risco. E risco para quê? Risco de morte, porque a gente tem observado que em 2 dias, né, o paciente já tem evoluído para óbito. E não é o que a gente espera. E pensando em Brasil, nós temos estatisticamente uma grande população dentro desse quadro, ok? Então, vamos voltar lá para a biossegurança, né? O que a gente tem de recomendações?
fora esse distanciamento social. Vocês já estão cansados de ouvir, e se não estão, é bom repetir isso, principalmente para os profissionais que estão atendendo, porque eles são também um foco de receber esse vírus e de transmitir na população com que eles convivem. Quem são essa população? Os familiares, né? As pessoas que estão próximas, aquela que mora no prédio, que ele vai pegar um elevador. Então, essa tomada de decisão de afastar, né, de ter o distanciamento, não é brincadeira, não é alarmante, é realmente necessário pensando em biossegurança. Então, o que a gente tem para fazer em relação a se prevenir, vocês têm observado, lavar bem as mãos, e uma coisa que o brasileiro vai aprender é lavar a mão direito. Não é simplesmente jogar água no dorso ou na palma e tá bom, né? Acabou. Muito. A gente tem muito na mídia a disseminação de como fazer isso direito. Se você, porventura, tem sinais de gripe e ainda não tem a certeza, né? Se você está exposto ou não, se você não esteve com ninguém que viajou, porque agora não é mais só essa situação de risco, mas você teve contato com outras pessoas. Por exemplo, nós, né, da área da saúde, temos muitos alunos que tiveram contato com pessoas que vieram de fora, que trouxeram esse vírus, e elas foram as portadoras e acabaram disseminando entre o meio escolar, né, na saúde, dentro dos hospitais, etc. Então, se você tem sinais de gripe, é legal, é interessante, se você for para a rua, que você não transmita. Isso, de forma educada, já vem acontecendo nos países de primeiro mundo, porque a pessoa que está com alguma contaminação respiratória, ela já protege os demais, então ela usa máscara, não para se proteger, mas para proteger os demais, coisa que aqui a gente não tinha um hábito, né? E agora precisa ter. E, além disso, usar, né, o cotovelo para fazer esse espirro, usar o papel para que você possa espirrar nele e fazer o descarte adequado. Já já a gente vai falar com relação ao vírus, qual é o comportamento dele no ambiente, né? Será que esse papel é seguro? Jogar em qualquer lixo? Já já a gente discute sobre isso. E as demais, não tocar, né? Evitar o toque pessoal, abraço, aperto de mão, não contaminar a mão, mas se você estiver fora de casa, usar um álcool gel. E aí vem uma outra coisa muito importante. Se você está acompanhando as notícias, tem sumido. A gente não acha mais álcool gel para comprar em lugar nenhum. E isso é muito preocupante, porque quem realmente precisa dele não está conseguindo acesso. Então, as pessoas, por erroneamente pensar que está ajudando o próximo, estão sendo egoístas, estão prejudicando e piorando a situação de saúde pública nesse país, principalmente nessa cidade, que é onde a gente tem o maior foco do país, ok? Além disso, boa higiene, etc. Para os ambientes que você utiliza, então, usar o desinfetante, a gente sabe, quem conhece um pouquinho, não é assim que você vai acabar com o vírus ou com bactéria, precisa ser um álcool a 70%, né? Então, a gente não é qualquer álcool, não é qualquer desinfetante que vai fazer isso. Então, até mesmo esse tipo de produto não está mais sendo disponível, você pode procurar em vários lugares, não está acontecendo, ok? E a gente tem, daqui a pouco a professora Márcia vai falar um pouquinho de sintomas, de quadro, mas eu deixei aqui só para reforçar aquilo que eu estava comentando, né? A gente não sabe em que momento, né, o nosso vizinho ou o nosso paciente está dentro de um desses quadros, porque para aquela pessoa que tem saúde, são quadros, né, de leves, igual uma gripe. E isso não vai trazer prejuízo a ela. A maior preocupação é que esta pessoa que tem a sensação de estar bem, né, frente a essa infestação do coronavírus, possa disseminar para aquelas que têm e faz parte do grupo de risco, ok? Bom, e aí uma coisa importante, falando em biossegurança, né, é você ser um propagador de informações corretas, ou seja, não tomar, porque o que a gente pensa de maiores sintomas? Fez pico de febre e teve insuficiência respiratória, ou seja, dificuldade para respirar, deve sim procurar um sistema de saúde
para verificar e não tomar ibuprofeno. A gente ainda não tem estudos conclusivos, mas já se mostrou, né, em que pacientes que utilizaram aceleraram o processo de debilitação do organismo por conta dessa substância. Eles ainda estão recomendando outras que devem ser evitadas. Então, é procurar o serviço de saúde. E quanto à biossegurança, você, profissional da saúde, tem que pensar no seguinte: você não pode ser negligente, não deixar, né, de atender aquele paciente que possa ser um suspeito, né, um provável caso confirmado, mas também não pode causar uma imprudência, ir atendê-lo sem qualquer proteção. Então, a gente está falando dos equipamentos de proteção individual, as EPIs, que nós temos normas regulamentadoras em que o empregador precisa fazer a disponibilidade disso, que é a máscara, que é a luva, que é o álcool gel, que é a higienização do ambiente. E você não pode provocar uma imperícia. Então, colocar esse paciente que possivelmente venha a ter uma confirmação perto de outros pacientes que tenham outros quadros e que, infelizmente, também precisam ser atendidos num pronto-socorro, ok? Então, eu vou dar uma acelerada aqui, porque a gente tem algumas explicações em relação a isso, o que é negligência, o que é imprudência, mas fiquem tranquilos que logo mais essa aula gravadinha vai subir para vocês, vocês poderão ter a ótima observação dos slides, certo? Eu quero chamar a atenção, ó, falo da legislação, da biossegurança, falo um pouquinho da proteção do trabalhador, que é o nosso foco agora de discussão, ok? E muito importante, olha só, né? Você ser uma pessoa responsável em utilizar e denunciar, porque a gente precisa, sim, que o empregador facilite isso. Veja, vocês não serão dispensados. Os nossos governantes dispensaram os funcionários públicos acima de 60 anos, mas da saúde não. Então, esses estão na frente de trabalho. Quem faz a chefia desse setor de saúde precisa proteger esses profissionais, colocando numa retaguarda, não deixando numa triagem direta, se for o caso da enfermagem, né? Ou no técnico de radiologia, que vai fazer alguma complementação de exame de imagem, ok? Então, tudo isso você tem que estar atento e que faz parte, que nós temos normativas, a NR6 vai normatizar isso, nós temos leis, nós temos comissões em que avaliam, então você está assegurado por lei. Mas, neste momento em que tem tanto caos, o profissional tem que ser o agente principal de divulgar e se proteger e proteger as demais pessoas. Então, eu quis chegar aqui nesta tela porque hoje contamos com um aplicativo que qualquer pessoa pode baixar no celular, do Coronavírus SUS, em que você consegue ali trocar informações com profissionais da saúde antes de ir até uma UBS, uma UPA ou um pronto-socorro, e você tem ali recomendações de onde seguir mediante os sintomas. Então, isso tem que ser divulgado. Qualquer pessoa hoje tem um celular, tem acesso à internet, então é interessante que faça esse acompanhamento. E você, trabalhador, tem que usar os equipamentos de proteção individual e temos que pensar nos equipamentos de proteção coletiva. Então, o que eu estou falando? De barreira de contenção secundária. O setor de saúde, através, por exemplo, desse aplicativo, selecionar, impedir que muita gente vá, porque é um aglomerado, mesmo que todo mundo use máscara. A gente sabe que esta máscara aqui, ó, esta primeira, ela praticamente não segura nada, a não ser evitar que as gotículas se espalhem naquele ambiente, ok? E eu queria chamar a atenção dos senhores para esta parte. Vejam, já temos uma publicação de como se comporta o vírus no ambiente. Até 3 horas depois que a gotícula saiu de mim e se espalhou aqui, eu ainda tenho o vírus ativo. Até 4 horas se for uma superfície de cobre. Até 24 horas ele está ativo naquele lencinho que eu descartei em qualquer lugar. Então, até isso eu preciso me preocupar como vai ser o descarte deste material, porque é um material biológico, ok? De 2 a 3 dias em plásticos e superfícies de aço inoxidável. Por isso, a preocupação em não compartilhar utensílios pessoais, copos, talheres, pratos, ok? E a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda a perfeita higienização das superfícies com desinfetante.
o que não sempre vai garantir que você conseguiu efetivamente sair do perigo do coronavírus, certo? Então, sempre pensar que nós temos leis e pensar na biossegurança desses trabalhadores que estão à frente é o mais importante, porque mesmo que os demais do país parem, fiquem dentro de suas casas, esse profissional vai e volta. Então, ele pode ser uma via de transmissão. Então, é uma responsabilidade do profissional e uma responsabilidade do empregador. Espero que vocês tenham tido um pouco mais de curiosidade de aprofundar nesse assunto. Aproveitem os slides, entrem aí nas leis, procurem, vocês estão bem assessorados. E eu vou passar agora a palavra para a minha colega, a professora Márcia, que é enfermeira do trabalho e está bastante apta também a falar um pouquinho mais sobre esse assunto que está deixando a gente de cabelo em pé. Muito obrigada. Olá, pessoal. Eu sou a Márcia, professora da especialização em enfermagem do trabalho aqui do ESSA. E vamos falar um pouquinho mais sobre o coronavírus. Nunca é demais a gente falar numa pandemia que a gente está vivendo agora, ainda mais a responsabilidade que a gente tem enquanto profissional da área da saúde. Bom, o coronavírus, a gente está colocando aqui os slides, depois eles vão estar disponíveis para vocês. É mais uma definição, né, que é um vírus que compromete principalmente a área pulmonar, né, dos seres humanos e dos animais. As primeiras contaminações surgiram devido ao morcego, né, que é um animal que contém uma facilidade de manter esse vírus vivo. E aí a gente ouviu falar aquela história, né, que os chineses foram os primeiros que tiveram o contato e através dos viajantes essa epidemia foi se espalhando para o resto do mundo. E agora a gente já tem casos confirmados que não existem só esse contato das pessoas que viajaram, né? O contato já está entre os humanos. A gente fala também que o grupo de risco existe, né? Que o grupo de risco é maior nas pessoas que tenham doenças, né? Antigas, né? De base e também com mais idade, né? E também que tenham imunodeficiências. Mas não são só essas pessoas, porque ou qualquer pessoa jovem que tenha um contato com o vírus e vá até a sua família, né? Não tomando as atitudes que já foram bem mencionadas pela professora anteriormente, de biossegurança, o que vai acontecer? Eu vou transmitir para essas pessoas mais idosas ou para essas pessoas imunodeficientes que precisam de ter um resguardo muito maior, tá? Então, a gente já sabe que o período de incubação está entre 2 a 14 dias. E o que a gente tem visto é que a evolução tem sido mais rápida, né? Embora esse período de 2, a gente pensa, bom, mas são 14 dias para eu perceber que eu estou com sintoma. Não, esses sintomas estão aparecendo mais rapidamente e evoluindo numa rapidez que, às vezes, a gente, como profissional de saúde e os hospitais não estão conseguindo controlar. Né? Então, a maior forma de transmissão é de pessoa para pessoa. Então, já foi falado que por gotículas, né? Essas gotículas permanecem no ambiente por algum tempo. E quais são as maneiras que a gente vai poder combater isso? Então, assim, o que a gente pôde ver na literatura? Que é um vírus que veio mutando, né, que ele já é conhecido há um longo tempo, só que ele veio por mutações e veio ficando mais perigoso para a saúde da população humana, né? Ela, inicialmente, ela não tem grandes diferenças de uma gripe comum, dessas que a gente tem, H1N1, que a gente já tem vacina, por exemplo. Os sintomas são, inicialmente, como um resfriado. Então, assim, eu tenho um resfriado, eu vou correr para o local lá do atendimento? Ainda não. Porque a gente tem que pensar que existem mutações de vírus e a gente pode estar infectado, que agora é época, de estar infectada por uma gripe comum. Então, se eu tiver um resfriado leve, tiver uma tosse, tiver uma febre, mas essa febre não for persistente e essa tosse não vir acompanhada de uma falta de ar grave, eu não preciso procurar um médico imediatamente.
E as pessoas que já têm esse sintoma, já são populações de risco. Por exemplo, eu já sou um cardiopata, eu já sou um diabético, eu já sou uma pessoa que faz um tratamento médico. O que é super importante a gente fazer? A gente tomar as atitudes normais, como já foram faladas e que a gente vai falar de novo, que é a lavagem das mãos, higiene, né? Cobrir a boca e o nariz, ter uma postura, né? Para espirrar, para tossir. Evitar de passar a mão nos olhos, manter esse isolamento que a gente está falando e não parar, em hipótese alguma, com os medicamentos que já foram prescritos pelo seu médico. Então, eu sou um cardiopata, faço uso de alguma medicação regular, eu não suspendo essa medicação e se eu tenho alguma dúvida, eu procuro contato com o meu médico. Esse contato pode ser por via telefone, por via Skype, por via, né, que você tenha combinado com o seu médico, mas no momento não é momento para se alarmar, se suspender medicamentos e procurar atenção, né, dos prontos-socorros, porque o que pode acontecer? Eu posso estar com uma gripe comum e chegar num atendimento médico e aí sim adquirir um coronavírus. Eu acho que a gente vai falando um pouquinho sobre esse assunto e dúvidas e esclarecimentos a gente já vai ter no site. E aqui eu deixo uma mensagem que, se a febre persistir e houver dificuldade de respirar de fôlego curto, que é o que a gente chama, né, que é aquela respiração dificultosa, aí sim eu procuro um atendimento médico. Então, vamos utilizar, né, aqui esses lives que já estão disponíveis para você e outros tipos de comunicação, de saúde. Fiquem ligados aí na comunicação do ESSA. Nós duas. Estamos aguardando algumas perguntas, se porventura ainda existirem. Fiquem à vontade para fazer. Nós temos aqui o nosso tradutor, ele vai passar as perguntas e a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível. Primeira pergunta. Quanto tempo vai durar o isolamento das pessoas? Quanto tempo, se você pensar em biossegurança, a gente não tem ideia, precisa esperar os próximos capítulos dessa novela. Nós temos uma disseminação muito grande e fazendo isso, ela está se espalhando rapidamente. Nós já tivemos 3 mortes confirmadas, mas, gente, fiquem atentos. 3 mortes que foram comunicadas. Nós temos pacientes que já foram a óbito e a gente ainda não sabe, né, como ele foi a óbito, porque vai ser investigado pós-mortem, e isso ainda vai aumentar muito. Então, por enquanto, esperem, né? Aquele paciente que já foi contaminado, esse precisa ficar afastado do convívio social por 40 dias. Mas nós que estamos susceptíveis a isso, quanto menos contato, melhor. Por isso, toda essa história da crise mundial, como é que vai ficar, porque as pessoas não estão saindo para trabalhar. Claro, algumas têm a possibilidade de trabalhar remotamente de casa, usando esse meio, que é maravilhoso. Vocês estão aí, nós aqui. Mas não dá para precisar. É o comportamento do vírus e isso não tem como você estimar. Se o Brasil estivesse melhor preparado para receber esse vírus e já combater, só que mesmo assim, por mais vontade que tivéssemos nossos governantes, não sabíamos como ele ia se comportar no nosso clima. Então, tudo isso está ainda sendo observado. Então, cada dia é um novo dia. E ainda é importante a gente falar também que toda essa iniciativa de isolamento é para a gente tentar conter essa curva de ascensão. Se a gente conseguir segurar essa curva de ascensão de casos novos, a gente abaixa essa coluna e provavelmente a gente volte mais rápido às atividades normais. Sem contar, como eu já tinha dito, esse isolamento já está comprovado que baixa os óbitos em 50%. Isso já é um lucro para nós. Mas não quer dizer que a gente vai evitá-los, infelizmente. Mais alguma pergunta? Vamos ver. Incentiva o pessoal a fazer perguntas aí. Vamos lá, gente. Pode fazer perguntas. Se tiver mais alguma, estamos aguardando. É verdade que crianças não apresentam sintomas? Veja, o que a gente tem é que daquela população da China, que é onde a gente tem, né, teve a ascensão, teve a curva e teve a queda e agora está controlado. A grande maioria foi até 15 anos, nós não tivemos crianças envolvidas. O que não significa as nossas crianças que estão fazendo uso, né, de quimioterapia, etc. Elas fazem parte do grupo de risco.
Se você contar, nós temos muitos adolescentes hoje que têm, por causa da obesidade, hipertensão e diabetes, sem contar a diabetes juvenil. Então, não quer dizer que elas não vão pegar, mas não estão tão susceptíveis àquelas com saúde. Mas o grupo de risco pode ser qualquer faixa etária. Mais uma pergunta. Quais são os sintomas da doença? Os principais. Os principais sintomas da doença, como a gente já tinha mencionado, são como um resfriado comum. Ele inicia com uma tosse, normalmente seca, e depois uma febre que pode persistir por 3 dias mais ou menos. Inicialmente são os sintomas básicos. Quando o coronavírus está instalado, aí vem a dificuldade de respiração e a febre persistente por mais de 3 dias. Professora, grávidas correm mais risco? Se você pensar que a gestação fisiologicamente leva a um rebaixamento do sistema imunológico, sim, elas fazem parte do grupo de risco. Então, essas devem não sair de casa de jeito nenhum. Crianças são apenas transmissoras? Não, no momento a gente considera que todos podemos transmitir. Só que a gente ainda não tem na literatura, né, nesses casos apontados, casos de crianças. Mas elas não estão imunes. Tem outra pergunta aqui. Mesmo com a higienização nas mãos, com álcool, você pode pegar pelo ar a doença? Claro que sim. Se eu agora desse um espirro bem aqui no ombro ou na face da professora Márcia, basta que ela passasse a mão aqui, trouxesse próximo a mucosa ou no olho, isso seria facilmente contaminado. Ou ela aspirasse as gotículas de ar que ficam suspensas aqui, ok? Então, é muito fácil essa disseminação. É como se você pensar na gripe comum. Se alguém espirrar em você, se você tiver, né, com uma baixa resistência, dali 2, 3 dias você já está com sintomas da doença. Como que você identifica os sintomas em bebês? É uma das perguntas. A gente pode ir pelo mesmo raciocínio de um resfriado comum. Coriza, tosse, se espirrar, se tiver febre, são os mesmos sintomas que a gente falou da população mais velha. E a mãe, quem cuida dessa criança, tem que ficar muito atenta à dificuldade respiratória. Né? Então, você tem que conhecer muito bem como é o padrão de ventilação desse bebê para perceber que a febre persistente e ele está com aquele esforço respiratório, às vezes pode até apresentar um pequeno chiado por causa do narizinho congestionado, e aí sim, você deve se preocupar um pouquinho mais. Mas não se alarmar, ok? Porque crianças ficam facilmente. Os bebês são, né, ainda sem aquela defesa total do organismo, eles estão criando essa defesa. Tem mais uma pergunta. Quanto tempo depois de pegar, né, a doença que aparecem os sintomas? Ela tem um período de incubação de 2 a 14 dias. Nesse período é comum aparecerem os sintomas, mas não dá para precisar quanto tempo, porque varia de pessoa para pessoa. O pessoal está participando bastante. Quem tem imunidade baixa corre o risco de pegar o vírus? Facilmente. Então, essa população faz parte do grupo de risco. Então, a gente tem que tentar proteger essa população. E mesmo aquele profissional da saúde que já sabe que tem esse déficit por alguma outra situação clínica que ele veio ter na vida, ele tem que ser o primeiro a alertar a chefia de que ele pode estar no grupo de risco e pode ser facilmente contaminado. Tem que se preocupar, sim. Por que hipertensos, mesmo controlados, fazem parte do grupo de risco? Porque o vírus ele tem uma potência maior para atingir os órgãos vitais, e o coração é um deles. Então, quando você já tem uma baixa receptividade nesse órgão, você tem mais facilidade de desenvolver algumas outras patologias associadas. Legal. Tem uma outra pergunta. Qual a opinião de vocês sobre não ter mais máscaras e álcool e o valor também ter aumentado exorbitantemente? Eu posso falar do aspecto de biossegurança. Isso é extremamente preocupante, sério,
e mostra que, infelizmente, a população é extremamente egoísta, não pensa no próximo. Porque tem gente fazendo estoque desse tipo de equipamento de proteção individual de forma desnecessária, impedindo que quem precise tenha acesso a isso. Sem contar a desonestidade de quem está vendendo, né? A gente não tem que, nesse ponto, deixar mais caro. Pelo contrário, a gente deveria oferecer mais barato. Isso é pensar no próximo. E se eu pensar na saúde da Márcia, eu estou pensando na minha, porque ela está aqui do meu lado. Então, eu não posso pensar somente em mim. Então, é essa nova geração que a gente espera que vocês possam ser os propagadores e ensinar a população a olhar. Eu dependo do outro para estar aqui, porque é o outro quem vai me contaminar. E além do que a máscara, ela tem uma indicação. Ela não é um equipamento que todo mundo deve usar indiscriminadamente. Pessoas portadoras da doença celíaca são mais vulneráveis a esses vírus? Os portadores de doença celíaca só se estiver com o sistema imunológico deprimido. Então, se ele estiver em crise, ele tem sim um rebaixamento do sistema imunológico e pode vir a ser uma pessoa que entra em complicação se ele for contaminado com o vírus. Entenda, qualquer um pode pegar o vírus. O comportamento desse vírus é que vai depender de qual é a condição fisiológica de saúde desse organismo que ele entrou. Porque ele é extremamente organizado, esperto, ele vai usar as nossas células para se reproduzir. E isso é que faz com que a gente fique muito seriamente comprometido. E as doenças que atacam o pulmão, né, são Sim. as primeiras, né? Ainda mais que agora está chegando o frio, né? Vamos entrar no outono e inverno. Tem uma aqui que vocês já meio que responderam, né? Mas quem tem histórico de começo de infarto também está na área de risco? Sim. Sim, porque você tem no seu coração um pedacinho que não funciona mais. O infarto significa isso. Você está vivo, sobreviveu, mas tem um pouquinho do seu coração que não funciona direito. Então, ele está mais fragilizado perto de um coração normal. Então, a gente não sabe como é que vai ser esse comportamento do vírus se ele atingir o coração. Então, é também bastante observável. Tá, vamos finalizar. Nós vamos para a última pergunta, gente. Muito obrigado pela participação de participação. vocês. A gente está adorando, mas temos um tempo. Então, vamos ouvir a última pergunta. As pessoas soropositivo, qual é a melhor opção para se proteger desse vírus? Não sair de casa. É isolamento social total. E se preocupar com quem adentra dentro da sua casa, porque eles estão, sim, dentro do grupo de risco, né? Agora, vai para a rua, né? Não está controlado, porque você tem o soro positivo em níveis diferentes de CD4. Então, se ele está mais debilitado, a recomendação é não sair. Se ele consegue sair, só sair se for de extrema urgência e necessário. Então, é o tipo de pessoa que no trabalho deveria trabalhar remotamente, por exemplo, né? Então, tem que se proteger, sim. Então, ele vai para a rua, ele vai usar máscara, ele vai andar com álcool gel, e aí você pensa na seguinte situação, não tem mais para comprar. E não suspender nenhum medicamento. Nem de forma alguma, porque é a medicação que mantém ele pronto para tentar se defender, né? Porque segura o vírus HIV. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Olá, pessoal, boa tarde. Queria agradecer a professora Rita, a professora Márcia. Essa foi nossa primeira live. Meu nome é Amauri, eu sou diretor-geral aqui da ESSA. É uma oportunidade de conversar com vocês ao vivo, assim, é muito especial. A gente se desculpa, como o professor Newton aí já no chat colocou algumas mensagens, mas a gente se desculpa eventualmente por algum transtorno inicial. É a nossa primeira live. A gente pretende fazer algumas nesse período. É uma forma da gente estar próximo de vocês, tentar aproximar a escola da sua casa. Nós não vamos parar por aí. Eu quero que vocês fiquem atentos às comunicações que a gente vai enviar. Semana que vem, nossa plataforma está aqui sendo trabalhada. A gente está fazendo um esforço muito grande, tanto a tecnologia da ESSA quanto os professores. Todo mundo está muito preocupado com a situação que está acontecendo. Isso é um fato histórico e a gente quer fazer uma diferença positiva nesse momento tão ruim com vocês.
para que vocês tenham uma oportunidade de continuar os seus cursos, que vocês não tenham interrupção. É o melhor que a gente pode fazer nesse momento. A gente está fazendo isso com responsabilidade, com o aval do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. É muito importante que a gente permaneça conectado, que não perca os laços na educação profissional. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, né? Lá na frente você vai lembrar dessa época e vai ter uma lembrança positiva de que todos nós se juntamos aqui para fazer algo melhor, se unir para que vocês consigam ter a continuidade dos seus cursos, tá? Nós vamos trabalhar muito. Esse período ainda é incerto, a gente não sabe quanto tempo vai levar. Esperamos que seja o menor possível, mas enquanto ele durar, vocês podem contar com a gente. A gente tem vários canais de acesso, canais de comunicação. Fiquem atentos, seja por WhatsApp, por e-mail, seja pela plataforma EAD. A gente vai estar sempre comunicando com vocês. Qualquer problema que vocês tenham, a gente sabe que agora é um período difícil, algumas pessoas vão ficar desempregadas, a gente está aqui para ajudá-los em tudo que for possível, tá bem? Contem conosco, participem, é importantíssimo que vocês fiquem em casa. Estando em casa, não vão ficar em casa sem fazer nada produtivo, né? Vamos aproveitar esse tempo para estudar, para crescer profissionalmente, né? Passada essa fase, a gente espera um período difícil e se você tiver capacitado, se você tiver dado a continuidade do seu curso, você vai ter mais força para batalhar por emprego, por uma colocação no mercado. Pensa nisso, é muito importante, tá bom? Bem, hoje às 19h30, se vocês gostaram dessa live, né, às 19h30 nós teremos outra live, todos estão convidados, é para todos os cursos. Essa próxima live vai tratar de um assunto importante, né? A gente tem uma poluição de informações que vem da mídia, a gente vai falar sobre fake news relacionado ao coronavírus, tá bem? Muito obrigado pela presença de vocês. Professor, também é interessante comentar que a gente gravou no conteúdo, né? Sim. A gente vai mandar... Bem lembrado, Ivan. A gente está gravando essa aula, embora ela seja uma live, a gente está gravando e vai disponibilizar para quem não pôde ver. Tá bem? Não se preocupe se você perdeu, porque em algum momento a conexão caiu, o áudio não ficou bom. Esse vídeo vai estar disponível o mais rápido possível. Aí a gente tenta mandar entre hoje e amanhã já o link com esse vídeo para vocês. Ok? Fechou? Obrigado, pessoal, mais uma vez. Bons estudos em casa.